vai dar uma aliviada. Está no livro de Hebreus, no capítulo 11, e o verso 34, apenas. Hebreus 11, 34. Amém? Enquanto você procura, hoje é um dia muito especial para nós, Ministério ABC, Abundante Vida Church. Nós estamos comemorando o nosso né? É um pré-aniversário. 4 anos do Ministério Abundante Vida Church. Então, em março, nós estaremos aqui, final de março, comemorando para valer o aniversário, né, do nosso ministério. E nós temos certeza de que Deus fará coisas grandes aqui, como vai fazer hoje aqui também. Já fez, mas eu tenho certeza que Deus ainda tem. Nós temos mais alguns minutos para ouvir a voz de Deus, fortalecer-se com a voz dele, com a palavra dele, e sair daqui mais gigante do que nunca. Amém? Amém? Você achou que ele falou aqui? Amém? Isso. Então, eu vou ler aqui. Hebreus 11 diz assim, 34: apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram e puseram em fuga o exército dos inimigos. Amém? Está lá? Está lá? Vamos ler isso aí juntos então? 1, 2, 3. Profético demais. Vamos lá, 1, 2, 3. Glória a Deus. Feche os seus olhos agora e coloque na sua cabeça assim. E se diga a Deus, eu quero dar permissão agora, para que o teu Espírito tome posse da minha mente, minha alma, e que ela ouça o teu Espírito. Espírito Santo, toma cativa a minha mente agora, que a palavra revelada possa trazer transformação, mudança, edificação, crescimento, unção, prosperidade e poder. Diga poder. 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 Mais uma vez, poder. Amém. Aleluia. Nós, como eu falei, nós estamos aqui comemorando hoje 4 anos. E aniversário, eu ouvi isso, achei interessante. A pastora falou ontem lá que é tempo da gente olhar para trás. Mas olhar para trás não com um olhar ruim, olhar as coisas, apenas as coisas ruins que aconteceram lá atrás, mas olhar para trás e ver algumas coisas boas que Deus fez por nós. Então hoje eu pedi uma palavra de Deus e eu queria ministrar uma palavra ao teu coração, que você pudesse entender da onde, sabe, nós temos força para a gente conquistar e para a gente vencer. A maioria de nós aqui somos imigrantes, vivemos numa terra que não é nossa, mas ela acaba sendo nossa porque se é de Deus, e Deus disse que toda a terra é dele, se é dele é nossa também. Em João 1,12 diz que todos aqueles que se aceitaram, que creram nele, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, se somos filhos, Hebreus diz que nós somos herdeiros. Se somos herdeiros, nós temos direito a essa terra também, certo? Sim ou não? Mas os homens nos veem como imigrantes nessa terra. E
esse texto que nós lemos, tá? Olha aqui para mim, é muito importante você entender essa palavra, para você entender de onde vem a força que você tem para conquistar. Fala sobre a galeria dos heróis da fé. Diga, heróis da fé. Pastor, por que eles foram heróis? Tá? Pergunte para o irmão que está do seu lado, e pergunte por que eles foram heróis. Fala de Noé, fala de Sansão, fala de Abraão, fala de quem mais? Moisés, fala de quem mais? Davi, fala de quem mais? Quem? Elias. E tem uma galera grande ali que são considerados heróis da fé. Diga, heróis da fé. Mas a pergunta é: por que eles se tornaram heróis? Pergunte para o irmão que está ao seu lado. Por que eles se tornaram heróis? Isso. Por quê? Por que, Reinaldo? Eles se tornaram heróis? Por quê? O fato é que eles foram colocados na galeria dos heróis da fé. Diga, heróis da fé. E eu posso ver hoje uma igreja aqui repleta de heróis da fé. Você pode crer nisso ou não? Nós somos heróis da fé. Eu disse esses dias, a Bíblia já foi escrita, não é pretensão minha, mas eu quero pelo menos meu nome no livro. Sim ou não? Você acredita nisso? Eu quero meu nome no livro. Pastor, por quê? Nossa, tantas pessoas passaram por esta terra, tem o nome escrito lá. Por que o meu não pode ficar aqui? Por que o teu não pode estar escrito aqui nesse lugar? Por que não pode ficar? Pode, diga pode. E vai ficar. Agora olha só, a Bíblia diz que eles apagaram a força do fogo. Olha só, que eles escaparam do fio da espada. Como que alguém escapa do fio da espada? Me explica, como que alguém escapa do fio da espada? Isso quer dizer que eles estavam descansando, tomando chimarrão, uma água de coco, né? Com caldo de cana, com limão, abacaxi, espremidinho. Ou de repente, ele escapou do fio da espada, tomando um café gostoso lá no Starbucks, no Costa, ou coisa parecida. Como que alguém escapa do fio da espada? Me diga, como que alguém escapa do fio da espada? Como que é, Roberto? Isso quer dizer que ele estava na guerra. Diga, eles estavam na guerra. Isso, mais forte, diga, eles estavam na guerra. Mais forte, diga, eles estavam na guerra. Isso, pastor, por quê? Não existe como ninguém escapar do fio da espada se não estiver na guerra. Isso quer dizer, eles estavam lutando. E lutando, eles escaparam do fio da espada. Isso quer dizer, eles estavam na peleja, na guerra. Terceira coisa, da fraqueza, eles tiraram força. Terceira pergunta, como que eles tiram força da fraqueza? Como que alguém tira força da fraqueza? Como que alguém tira a força da fraqueza? Pastor, eu estou fraco, eu não tenho força. Como que alguém tira a força da fraqueza? Bom, diz aí. Vamos lá, me ajuda a pregar. Vocês sabem que eu gosto de ajuda. Vamos lá, como? Como que alguém fraco pode tirar força de onde não tem? Isso quer dizer que eles estavam fracos. Se eles tiraram força da fraqueza, é porque eles tinham força. Ninguém tira algo da onde não tem. Ninguém pode tirar a água do poço se o poço não tiver água, certo? Sim ou não? Então, eles tiraram força. Isso quer dizer que eles tinham força, mas eles estavam cansados, eles estavam exaustos. Mas eles tiraram força daquilo aonde eles não tinham. A quarta coisa, na batalha eles se esforçaram. Diga, na batalha eles se esforçaram. Isso. E em quinto lugar, eles puseram em fuga o exército
dos estrangeiros, dos inimigos. Você conseguiu entender que esta palavra é uma palavra poderosa, sim ou não? Tá. Mas olha só, não é isso que eu quero falar. Eu quero falar para você, eu gostaria de falar, sabe, de onde esses caras receberam força, sabe, para que eles pudessem estar firmes de pé, no meio da luta, no meio da batalha, no meio da guerra, no meio de tantos problemas que eles tiveram. Como que esses caras tiraram, da onde eles tiraram força para conseguir vencer? E eu quero que você entenda hoje que você vai sair daqui sabendo que Deus vai te dar uma direção e fortalecer a sua vida nesta noite, para você chegar a vencer e ser considerado um herói da fé aqui em Londres. Pastor Amor, sabe, eu comecei a olhar na palavra de Deus e descobri algumas fontes de poder. Diga, fontes de poder. Sabe, fontes de poder. E a primeira fonte de poder que a palavra diz para mim e para você, diz que Deus é fonte de poder. Diga, Deus é fonte de poder. Pastor, onde está isso na Bíblia? Primeiro texto de Salmo 62:11 diz assim: uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isso, que o poder pertence a Deus. Diga, o poder pertence a Deus. Mais uma vez, diga, o poder pertence a Deus. Isso. Lucas 1:37 diz assim: porque para Deus não haverá nada impossível em todas as suas promessas. Sabe? Isso quer dizer, para Deus não tem nada impossível. Diga, Deus é poderoso. Ele é fonte de poder. Mas o texto Atos 19:11 diz assim, que é Deus, pelas mãos de Paulo, fazia os milagres extraordinários. Diga, Deus é fonte de poder. Segunda fonte de poder que a Bíblia nos ensina, diga, Jesus Cristo. Onde está isso, pastor? Na Bíblia. Diga, na Bíblia. Isso, Mateus 28:18 diz assim: Jesus aproximando-lhe, falou-lhes, dizendo, toda autoridade, olha só, toda autoridade foi-me dada. Aonde? Nos céus e na terra. Então Jesus também é fonte de poder. Ok? Diga, Jesus é fonte de poder. Outro texto, Atos 10:38 diz assim: Deus ungiu a Jesus Cristo de Nazaré com o Espírito Santo e poder. Diga, poder. Então veja, tem vários textos na Bíblia que eu podia falar para vocês aqui e citar que Jesus Cristo também é fonte de poder. E quantos querem receber essa fonte de poder nesta noite? Diga, eu quero e vou receber. Terceira fonte de poder, diga, o Espírito Santo. Olha só, o que a Bíblia diz? Lucas 4:14 diz assim: então Jesus, no poder do Espírito Santo, regressou para a Galileia. Jesus, no poder do Espírito Santo, talvez ele estava cansado como homem, mas ele teve uma fonte de poder chamado Espírito Santo, e ele teve poder para voltar aonde ele gostaria de ir. Diga, o Espírito Santo também é fonte de poder. Mais uma vez, diga, o Espírito Santo também é fonte de poder. E tem um texto maravilhoso de Atos 1:8 que diz assim: mas recebereis o quê? Mas recebereis o quê? Forte então, queridos, forte, vai lá, vamos lá. Mas recebereis poder, que há de vir sobre quem? Quem? Sobre nós, tá no peito, diga, sobre nós. Isso, mais forte, mais convicção disso aí. Diga, sobre nós. Olha só o texto diz assim: mas recebereis poder, que há de descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo de Deus também é fonte de poder.
pois não me envergonho do Evangelho, porque é a fraqueza de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É isso? Pois não, vou repetir para você não parar de bem forte. Não perca essa graça aí do Senhor está ministrando sobre a sua vida. Não perca isso. Pois não me envergonho do Evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. Quantos creem? Então a palavra ela é poder. Diga, a palavra é poder. Mais uma vez, a palavra é poder. Hebreus 4:12. Olha só, tem muitas coisas, mas eu separei apenas algumas para você, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetrante até o ponto de dividir a alma do espírito, as juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos, pensamentos do coração. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Diga, a palavra é fonte de poder. Sabe naquela área onde a gente não consegue penetrar? E a palavra vai. Diga, a palavra vai. Sabe aquele escondido que está lá no íntimo do coração que ninguém consegue ver? Aquela coisa que ninguém viu, ninguém estava lá, mas a palavra ela é viva, ela é eficaz. Ela vai lá dentro e diz: ei, existe algo aí que eu preciso arrancar aí de dentro. Diga, a palavra é fonte de poder. Quinta fonte de poder. Quinta fonte de poder. Estou morrendo porque não é essa que eu quero falar. Não é essa aí. Entendeu? Diga quinta fonte de poder. Diga oração. Mais uma vez, diga oração. Mais uma vez, oração. Mateus 21:22 diz assim: é tudo quanto pedides em oração, crendo, recebereis. Não existe menos, não existe mais, não existe talvez, não existe depende. Diz que quando a gente ora crendo, a gente recebe. Está aqui na Bíblia. João 15:7 diz assim: se permanecerdes em minha palavra e as minhas palavras permanecerdes em vós, olha só, que tremendo, pedireis o que quiseres em oração e vos será feito. Então a oração é fonte de poder. Diga, a oração é fonte de poder. Isso, mais uma vez, diga, a oração é fonte de poder. Tiago 5:18 ainda diz assim: orou de novo e o céu deu chuva. Está falando de Elias. E a terra fez germinar os seus frutos. Diga, a oração é fonte de poder. Mas eu quero falar para você sobre a sexta fonte de poder que eu descobri. Sexta fonte de poder que eu descobri. Diga, a sexta fonte de poder é a pressão. Agora fala bem forte. Diga, pressão. Pressão. Mais uma vez, pressão. Pressão é igual poder. Pressão é igual poder. Olha só, a pressão estava sempre presente com os apóstolos quando a gente começa a estudar a vida dos apóstolos. A gente começa a entender que a palavra de Deus é fonte, que a oração é fonte, que Deus é fonte, que o Espírito Santo é fonte, que Jesus é fonte, que tudo é fonte, que a palavra também é fonte. Mas a gente esquece que existe uma coisa chamada pressão, que também é fonte de poder sobre a nossa vida, e que nós temos deixado essa pressão de lado, e ela não tem produzido poder suficiente para fazer a gente avançar. Queridos, muitas coisas eram tão amontoadas sobre a nossa vida, sobre a nossa vida, que às vezes tiram a paz da gente. Sabe, é a pressão da sociedade, é a pressão da falta de dinheiro, é a pressão de tantas coisas que fazem com que a gente às vezes desanime na fé. Deus tem tantas coisas para conquistarmos aqui. O pastor Leandro disse, estava orando, estava pregando em inglês, estava no banheiro e perguntou: isso é impossível? Não, isso não é, definitivamente não é impossível. Pastor, é impossível. Nós temos ao estádio de Wembley para fazer uma celebração nossa aqui. Eu digo para você nessa noite, não é impossível, desde que nós creia que
pressão para dar poder para os discípulos. Eu quero que os discípulos nossos, aqui, os líderes de células, pastores, entendam esta palavra e abram bem os ouvidos para entender as coisas que Deus tem feito para fazer você um cara cheio de poder. Esses dias eu disse em uma reunião que os líderes podem falar: estou aqui, eu aguento, pode bater, eu aguento. Por quê? Porque Deus tem me feito um cara cheio de poder. E aonde a gente mete o poder de alguém? Sob a pressão que ele vive. Tá? Se você quer saber o nível de poder que você tem, o nível de autoridade que você tem, meça o nível de impressão que você vive. Se você é um cara que tem pressão, se você é uma pessoa que vive pressionado, se você é alguém que está sempre sob pressão, alguém que sempre está querendo algo de você, alguém que está sempre esperando algo de você, levante a sua mão nesta noite e diga assim: eu estou no lugar certo, eu estou no caminho certo, eu estou pronto para conquistar. Agora escute, se você está muito sossegado, não, pastor, não tem muita coisa diferente, eu só vou trabalhar, eu trabalho, eu vou para casa, trabalho muito, tá certo, mas não tem muita mais coisa a fazer. Deixa eu falar para você, você está 90% com possibilidades de não ser ninguém na vida. Sabia disso? Olha aqui para mim. Se a tua vida está muito parada, está muito tranquila, está muito sossegada, está muito, pastor, não tem nada de diferente acontecendo na minha vida, então deixa eu te dar um recado aqui nesta noite da parte de Deus. Você está com possibilidade de ter problemas na sua vida futura. Pastor, por quê? Olha aqui para mim. Eu disse para os líderes esses dias que não se faz bons marinheiros em águas tranquilas. Sim ou não? É verdade ou não? Quando que você pode dizer que um bom marinheiro, que ele é bom marinheiro, que ele é fera naquilo que ele faz? Quando? Hã? Quando ele é treinado lá. Aonde? Por favor. Diga: na tempestade. Aí pergunta: pastor, por quê? Por quê? Que quando ele é treinado lá na tempestade, ele se torna um excelente marinheiro. Por quê? Hã? Olha só, imagine, lá na tempestade, o cara está lá na tempestade. E quando ele
desse jeitinho, desse calibre. Esses dias numa reunião, me perdoe, eu sempre falou isso, mas eu preciso usar isso, não tem como. Esses dias numa reunião, o discípulo dizia assim: pastor, eu fui lá, eu estava cansado, eu estava cheio de coisas, cheguei para conversar com o pastor, para receber uma palavra, tomar uma aguinha de coco com ele, mas ele disse: varão, Deus está te usando isso para você crescer. Vai na sua fé, você não pode deixar nada. Pastor, eu estou cansado. É célula, é isso, é aquilo, é mais aquilo, é família, é o rei, é o trabalho, é o meu tempo. Eu disse: vai, porque a beleza é sua, meu filho. Querido, sabe por quê? Deus tem pressa. Diga: Deus tem pressa. Deus tem pressa. Igreja que conquista não se faz no meio da bonança, não. Tem um hino de Paulo Leivas na Carol que diz assim: os mais belos hinos e poesias foram escritos em bonança, alegria, águas calmas. Não, ele diz assim: os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. É por isso que Paulo diz que a tribulação produz perseverança, esperança, paciência e tudo mais. Ele diz isso. Porque a tribulação, querido, nós temos duas maneiras de ver a tribulação na minha vida. Eu tenho duas maneiras de ver a pressão na minha vida. Tem gente que diz: eu não gosto de pressão. Pois eu digo sempre à minha esposa: eu gosto de pressão. Eu trabalho sob pressão. Eu gosto quando começam a me pressionar. Eu gosto quando começam a me dizer: pastor, é isso. Eu gosto, pode colocar. Eu digo: eu gosto disso. Por quê? Porque eu sei que a pressão faz com que eu tenha motivação para me locomover, para me avançar. Tem gente que não gosta de pressão. Olha só, mas olha aqui para mim. Se você não entender que a pressão é fonte de poder, você nunca terá poder na sua vida. Quantos querem poder de Deus? A gente quer poder de Deus. E Deus diz assim: olha, mas recebereis poder que há de vir sobre vós. E aí você recebe poder. Para quem você recebe poder? Para ser testemunha. Diga: eu recebo poder para ser testemunha. E para ser testemunha, onde que nós recebemos poder? Começando aonde? Eu recebo poder para começar aonde? Exercitar a minha unção, o meu poder, a minha autoridade aonde? 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 Em casa. E depois? Depois aonde? Em casa, Jerusalém. E depois? Os vizinhos. E depois? Em outras cidades. E depois? Estados, e aí confins da terra. Olha só, mas você recebe poder primeiro para conquistar e avançar com a sua família dentro da sua casa. A pressão que Deus coloca lá, e às vezes nós não conseguimos entender, sabe? O tamanho da pressão que está sobre você é o tamanho de bênção, de poder que você tem. Deus coloca a pressão nos cabeças. Cadê os homens aqui? Cadê os homens? Cadê os sacerdotes aqui? Diga: está aqui, pastor. Cadê os machos? Os homens aqui? Cadê? Diga: está aqui, pastor. Deixa eu falar para vocês então nessa noite. Deus está precisando de cabra macho. Deus está precisando de cabra macho para conquistar a Europa. Deus está precisando de homem. Deus está precisando de homem. Mas sabe o que tem acontecido? Os homens não têm resistido à pressão do pecado. O pecado tem pressionado os homens sacerdotes. O pecado tem colocado uma pressão nos homens sacerdotes, sabe, do nosso século. E esses homens não têm conseguido trabalhar com a pressão do pecado. Eles têm cedido o pecado. E quando eu cedo ao pecado, eu estou dizendo: eu não estou obtendo poder, porque o pecado é uma das coisas que tira a fonte de poder sobre a nossa vida. Você pode dar glória a Deus por isso? Então deixa eu falar aqui. Quando eu disse que Deus procura homens santos, homens separados, homens que gostam da santificação, homens que buscam a presença de Deus, homens que amam a presença de Deus mais do que tudo, mais do que dinheiro, mais do que sexo, mais do que mulher, mais do que droga, mais do que bebida, homens que adorem e busquem e desejem
deseja pelas correntes das águas. Cadê os homens que buscam isso, que desejam isso? Deus está à tua procura. Deus está à sua procura. Aleluia. Se alguém deseja saber quão grande é o poder diante de Deus, precisa compreender que seu poder não pode estar ou exceder a pressão que você recebe. Ou seja, sempre que há pressão, há também um poder sobre a sua vida. Quando você sabe lidar com a pressão, há um poder sobre você. Agora você pode usar a pressão de uma outra forma. Você pode usar a pressão como uma crítica destrutiva. Por exemplo, você pode usar a pressão como uma palavra de desânimo para você. Está entendendo isso, sim ou não? Você pode usar a pressão do dia a dia, da sociedade, do capitalismo, como uma maneira de entender: eu preciso trabalhar mais, eu preciso ganhar mais dinheiro. E Deus está dizendo: não é isso não. A pressão vem sobre o capitalismo para você exercer a sua fé. Entendeu isso? A pressão do mundo capitalista, ela vem para fazer você como cristão exercer a sua fé. Diga: eu preciso exercer a fé. Escute isso. Se você não desafiar a sua fé, você nunca vai saber do que ele é capaz. Repita isso comigo. Diga: se eu não desafiar a minha fé, eu nunca vou saber do que ele é capaz. Mas sabe o que a gente tem feito? E aí o reino de Deus tem padecido. O mundo capitalista coloca coisas para nós, coloca a pressão que Deus diz assim: estou permitindo para você praticar a fé. Não é para você ceder a fé, para você abandonar a fé. Não, é para você praticar a fé. Quantos aqui querem buscar a fé? Queridos, a Bíblia diz que o crente ele vive por fé e não por vista. E a fé é o fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam, que se crê, que se acredita, que busca. Agora, eu preciso terminar, mas eu quero dizer uma coisa para você, que dá um exemplo para você. Esses dias lá em casa nós tentamos fazer um feijão, né? Umas carnes duras, e a panela tinha estragado. Estragou. E o estragou na panela era acho que o botãozinho de válvula aqui. Ele faz com que a pressão da panela segure na panela até o ponto dela ir até um estágio, e quando está muito forte a pressão, ela abre um pouquinho. É isso, não é? E a panela fica. Sabe por que a panela chia? Sabe por que a panela chia? Como? Excesso de pressão. Então ela começa a... E o que está dentro dela? Escute isso. O que está dentro da panela? Ela é obrigada a passar por um processo de metamorfose. Sabe o feijão que está lá dentro, a carne dura que está lá dentro, quando há pressão, a carne começa a ceder a pressão, dizer: eu preciso amolecer isso aqui. Eu não quero amolecer, mas a pressão é tão grande que eu preciso passar para a transformação. Mas a pressão está grande, mas eu não quero ceder isso, mas a pressão é grande, eu preciso ceder. Não vou ceder, mas a pressão vai até que aquela carne, até que aquele feijão que está dentro da panela possa passar por uma metamorfose, e que ao você desligar a panela, ela está macia, pronta para ser degustada. Olha aí, que maravilha. Você está entendendo o poder da pressão aí? Está entendendo a fonte de poder? Tem Deus, pastor, mas Deus é a fonte de poder. Deixa eu falar, a fonte que Deus usa, se nós não entendemos que é a palavra, se a gente não entende Jesus Cristo, se a gente não entende a palavra dizendo, se a gente não entende o Espírito Santo, Deus diz assim: eu vou usar a certa fonte de poder, pressão. Porque a pressão é infalível. A pressão é infalível. E aí, sabe, muitos de nós temos áreas da nossa vida que a gente não quer mudar. A palavra de Deus não muda, porque você não quer ouvir. O Espírito Santo fala no coração, mas você diz: não, eu ainda não estou preparado para mudar essa área aqui não. Aí você ouve, e Deus diz através de Jesus Cristo:
deixa as crianças, olha aqui para mim. Deus diz assim: não tem jeito, eu vou ter que usar a sexta fonte de poder. Diga: sexta fonte de poder. Sexta fonte de poder. Ela é infalível. Ela é infalível. Aí sabe o que Deus faz? Sabe o que Deus faz? Coloca você dentro da panela para você cozinhar um pouquinho. Não, mas aquilo é difícil. Mas é muita pressão na minha cabeça. O pastor cobra discipulado, o pastor cobra. E eu tenho que participar da escola de líder. O pastor fala que a gente tem que ir para a célula, a gente tem que liderar, a gente tem que orar pelos discípulos, a gente tem que trabalhar, a gente tem que vir para a igreja, a gente tem que ir lá para o subindo, a gente tem que vir para Londres, nós temos que ir lá para a Shelter. Eu não aguento mais. E Deus diz assim: se você não passar por essa pressão, você não prega para o meu reino. Querido, a pressão tem poder de mudar a tua história. Agora depende de como você vê a pressão. Existem gente, a pastora ministrou aqui, pessoas que são duras. Pense na carne dura, que você tem que deixar cozinhando mais tempo. É assim, não é, pastor? É assim, não é, pastor? É, não é, pastor? Tem que cozinhar. Queixo duro. Sabe? Mas eu quero fazer as coisas no reino, mas a carne é dura. Tem que botar para cozinhar. Entenderam, pastores líderes? Entenderam aqui, não? Se não cozinhar, não presta para trabalhar com você, não presta para andar com você, não presta. Tem que cozinhar, tem que ser maleável, tem que ter coração aberto, tem que ter coração aprendiz, tem que ouvir a voz de Deus, tem que entender a voz do Espírito, tem que entender a voz da palavra, tem que entender a fonte de poder, tem que entender a fonte do Espírito, tem que entender a fonte da oração, senão vai para a pressão, querido. E é Deus que coloca. É Deus. Aí tem o cara que gosta de dinheiro, amante de dinheiro. Não vou para Deus, não tenho tempo, pastor, muito trabalho. Eu disse: tá bom, vou colocar você na pressão, então. Vou arrancar um pouquinho que você tem. Deus. Deus. Papai. Nem que você importa, Deus. O cara trabalha demais, não tem tempo não, pastor. Não posso fazer curso porque eu tenho que ir para a igreja. Não tenho tempo para vir aqui. Pastor, é muito exigente, são longos, não é assim não. O senhor pensa que é assim, querido. Eu não mudo os meus critérios. Londres, Inglaterra, Brasil, aonde for na lua, eu tenho critério para trabalhar, não abro mão, vai ser assim até o final. Porque Jesus não abriu mão dos critérios dele. E nós estamos crescendo, nós estamos tomando uma igreja, nós estamos edificando uma igreja que vai enfrentar o anticristo ainda. Nós estamos levantando uma igreja, nós estamos trabalhando com líderes que ainda vai enfrentar tribulações. E líder fraco vai cair na tribulação. Líder que não suporta a pressão vai cair na tribulação. Mas líder que é forjado na pressão, na palavra, na unção, no Espírito, na oração, no poder, no mover de Deus, na unção de Deus, ele vai se sustentar. Quantos aqui querem essa fonte de poder? Quando você entendeu já porque tinha muita coisa para falar, nem no começo aqui. Sabe, eu sou longo com as coisas aqui. Tudo meu projeto é longo, mensagem é longa, tudo é longo, o projeto é longo, tudo é longo, sabe por quê? Porque os meus sonhos, os meus projetos são grandes. Porque o meu Deus é grande. Mas eu creio que você já entendeu um pouquinho. A pastora tem uma pressão danada. Dê glória a Deus. Eu quero terminar. Só para contar mais uma história para você. Eu termino por aí. Eu disse que nós temos duas formas de ver a pressão, sim ou não? Quando você ferve uma água, eu estava falando da panela lá em casa, nós tentamos cozinhar o feijão lá, não tinha que pegar a pressão, porque a pressão estava sendo toda jogada fora. E cozinhou, e estava vazando tudo, a pressão. A água ferveu, o feijão ferveu, mas a pressão escapou. Deixei escapar a pressão. O feijão não cozinhou. Demorou. Você já percebeu quando você esquenta água numa panela aberta? A água esquenta, sim ou não? Mas ela evapora. É verdade ou não? Evapora.
Agora, veja só, pastor, o que isso significa? Existem pressões na nossa vida, eu posso ceder. Como? Ignorando. Deixando, largando não. É muita pressão na minha cabeça, vou deixar para lá. Não, eu não quero, vou abrir mão disso. Vou deixar para lá. E a pressão não está se esvaindo, está se evaporando. Sabe por quê? Porque quando você abraça essa pressão, você está contendo o vapor. Você está contendo a pressão. Olha só. Agora quando você abre mão do vapor, tá? Ela se evapora, ela some, ela não se torna inútil. Diga, se torna inútil. Agora, você sabe o que faz o navio andar? Nós tínhamos aqui antigamente a locomotiva. Lembra da locomotiva? Os caras colocaram fogo e tinha água dentro. Pressão. O nível da pressão subia. Escute aqui, eu terminando. O nível da pressão subia porque tinha fogo na água e a pressão permitia. Quando o maquinista abria o vapor, ó, quantos querem romper aqui? Deixa eu falar para você. Não existe como conquistar jogando fora a pressão, tá? Não existe como conquistar. Se você abrir mão da pressão, você está perdendo tempo. Você está cozinhando coisas e deixando evaporar na sua vida. Agora, se tem alguém, um líder na tua cabeça, você precisa fazer isso. Escute, absorva a pressão, pratique a pressão. E você vai ver aonde a tua locomotiva vai parar. Deus vai usar a pressão para fazer você e a sua família romper. Mas não ceda a pressão do pecado. Não ceda a pressão das necessidades. Não ceda a pressão, sabe, do inimigo. Não ceda a pressão do diabo. Não ceda. Eu quero orar por você. Sai do seu lugar bem rápido, já foi. Mas eu sei que você entendeu esta palavra. Nós queremos que você e a sua família seja como esses caras aqui. Os caras tiraram da fraqueza a força, apagaram a força do fogo, escaparam do fio das casas e colocaram em fuga o exército dos seus inimigos. Tem alguém aqui que cedeu alguma pressão de Satanás? Não é essa pressão que você tem que absorver, não. Tem alguém? Eu quero que você saia do seu lugar. Se alguém essa palavra falou com você, pastor, falou comigo, porque eu tenho largado mão, a pressão, eu tenho achado que a pressão é ruim. Não é ruim, não é ruim. Pastor, eu achei que a pressão é muito ruim, que as coisas são ruins. Não é ruim, não. Pastor, não é ruim. Se você tem achado que a pressão sobre a sua cabeça é coisa ruim, não é. É a panela de pressão fervendo para cozinhar, para amolecer, para preparar o manjar de Deus para a sua vida. Tem alguém aqui que precisa disso, dessa oração? Sai correndo do seu lugar.